Mas quando dava, assim, tinha as férias, eu ia para ajudar meu pai, ia passar um tempo com ele na fazenda. Meu pai trabalhava em fazenda. Serviço pesado, né, cara? Serviço pesado. Cuidava de tudo, né? Do gado, da cerca de arame, do curral, da cerca, de tudo. E muitas vezes acompanhava ele. E meu pai sempre tinha essa preocupação. Ele indo os dois ou para roça, ou para cerca. Onde a gente ia, eu ali atrás dele e tal, e ele sempre me perguntava: filho, o que você quer ser quando crescer? Ele tinha essa pergunta. E eu, como eu falei para você, eu já sonhava, né? Tudo que eu imaginava assim. Aí eu falei uma vez para ele assim: pai, eu quero ser pintor ou cantor. Falei isso sim para ele. Pô, você tinha isso aí claro na sua cabeça? Já tinha. Isso era claro. Pô, que legal, hein? Aí ele, assim, tinha qual que era a referência, por exemplo, de cantores para ele, né? Francisco Alves, né? Aguinaldo Raiol, né? Era esses vozeirões, né? Esses vozeirões. Pô, e aí, né? E aí ele tinha... e aí ele chegava assim e falava: ó, meu filho, tudo bem você ser pintor, tudo bem, você vai estudar, você vai aprender e tal. Agora, cantor, você precisa ter voz. Já mandou essa? Já mandou essa. Tipo assim, né? Não é bem assim. Não força a barra, né, moleque? Pô. Não é assim, né? Eu quero cantar e vou cantar. Você precisa ter voz, né? E aí aquilo já foi ficando na minha cabeça, né? E aí eu até brinco, quando eu conto essa história, eu brinco que a resposta que eu dei para ele assim, era diferente, né? Meu filho, o que você quer ser quando crescer? Eu falei: pai, eu não sei ainda, mas eu quero uma profissão que eu possa beber em trabalho. Aí, esse é o requisito básico. Aí ele já, dele regalou os olhos. Ele já olhou assim pra mim e falou assim: então, tem duas. Você pode ser padre ou músico. Padre mesmo. Padre é melhor. Eu preciso beber. Padre ou cantor? Aí eu falei: não, acho que... Pensei, não, padre não. Eu não sonhei com isso. Claro que não, né? Profissão maravilhosa. Mas aqueles desenhos que eu já fazia... Não, deixa quieto. Padre não vai rolar. É tudo suco de uva, porra. É suco de uva, cara. Parece. O padre é o músico. Que o padre tá músico. O processo. Não pode, né? Não pode. Pode sim. Não. Mas tamo um vinhozinho, né? Um vinhozinho bom, né, cara? É do bom, é do brabo, né? É do brabo, é o suco da Dona Didi. Tipo o suco da Dona Didi. Então, Juninho, e aí... né? E aí, então, cara, eu já tinha essa coisa assim mais que armada. Mas a cidade, eu continuei os estudos e tal, né? Eu vivi lá na cidade apenas até os meus 18 anos, né? Praticamente até os 17, porque eu... logo com 17 anos eu fui voluntário para ir para o exército. Então eu vivi na cidade mesmo até os meus 17, dos 10 aos 17, porque antes estava na fazenda, então eu cheguei aos 10, dos 10 aos 17. Né? Então foi pouco tempo assim que eu tive na cidade mesmo, né? Convivendo, morando, que eu quero dizer, morando com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs. Mas logo no início a paixão pela pintura já aconteceu, mesmo pequeno, 10, 11 anos. E a pintura foi antes da música? Foi ela que desencadeou a arte, né? Isso. A pintura foi já com 11 anos de idade. Pô, que louco. Eu saía da escola, que era um pouco distante, que a gente morava distante ali do centro, onde tinha a escola, né? Mas a gente ia a pé mesmo. A gente já estava... A minha irmã era um pouco mais velha que eu, então já meio que cuidava da gente e tal. Só que depois que a gente fui ganhando asas assim na cidade, eu comecei a passar pelo centro mesmo da cidade, né? E tinha um cinema Cine Garça, se não me engano. Olha, que massa. Um cinema. E o cinema naquela época era
Você lembra, né? Você não lembra porque você é muito novinho, mas era... Mas era aqueles de carro lá, que você ficava no carro e tal, não era assim? Não era isso, Tinha não. uns que era de carro, né? Tinha, mas esse não. Esse era um anfiteatro e era bom, cara. Pô, que era legal. dentro de um anfiteatro, tinha... Não, né? porque às vezes eu vejo no filme, também da minha mãe contar, às vezes tinha uns no carro, e outros a galera meio que estendia um tapete ali, pá, né, e ficava, às vezes era num parque. E na boa, cara. Às vezes eu Era já um assisti, drive-in misturado com cinema. eu já assisti vários filmes, assim, assisto filme pra caralho. E dessa época, que a galera chegava, né, só pra você abrir o stop do cinema, e estendia ali a toalha ali, fazia um piquenique, e, pô, era sentadão no chão e curtindo o cinema. Cara, acho que não teve época melhor, né, velho? Cara... Você já pensou que demais foi isso, cara? Que hoje você entra num bagulho aí, é tudo meio, né? Apertado, aquele negócio meio estranho. É legal pra caralho. O cinema sempre é legal. Se for até debaixo d'água, é legal pra caralho. Mas assim, antigamente eu acho que tinha uma magia a mais ali, uma parada que se perdeu com o tempo. Mas, voltando pro então, agora você imagina, Juninho, a gente que morava na fazenda, né? O cenário era o quê, né? A natureza apenas, né? Os animais, a vegetação toda. Tá, tudo bem. Aí, criança, aí você chega na cidade, por mais que fosse pequena e tal, mas você tem um outro cenário. Você tem carro, você tem fachada de loja, você tem luminoso, você tem coisas acontecendo, né? E aquilo, lógico, encantado com tudo aquilo, eu começava a desenhar, parava na rua. Eu sentava em qualquer banco, tinha banco de praça, eu sentava e ficava desenhando, cara. Pegava meu caderno de desenho e ficava desenhando as coisas que eu estava vendo. Até logotipo antigo, essas coisas, eu desenhava, achava legal, né? Que legal, e ficava bicho. desenhando. E aí, um dia, numa dessas passagens para ir para casa, eu passei em frente ao cinema, esse Cine Teatro Garças, e tá lá um sujeito pintando, porque naquela época não vinha os cartazes de cinema, cartazes que já vinha pronto, printado assim, não tinha. O cara tinha que pegar aquilo pequenininho e ele tinha que fazer um painel. Puta, ele fazia na mão. Na mão. Caramba. E tinha que desenhar. Quer dizer que lançava um filme, o cara ia lá, desenhava a parada. Desenhava em painel enorme de Eucatex, Duratex, né? Com suporte. Pô, fudido, né, velho? E desenhava, pintava mesmo aquilo. Tipo, vou falar dos filmes da época só porque ficou na cabeça. Você vai falar os do Roberto Carlos em clima de... Não vou entregar a idade, né? Não vou entregar a idade. Falar do Robertão, minha mãe assistiu todos. Mas, cara, era Ben-Hur. O primeiro, sabe? Tipo, os primeiros Ben-Hur, não sei o quê. Eram filmes assim. Aí Classudo, né, mano? Filmes de... Aí depois veio os filmes de Trapalhões, não sei o quê, né? Sim. E tinha um pintor maravilhoso, Benício. Eu lembro, a assinatura dele é Benício. Ele era... Cara, um ilustrador fantástico, trabalhava com aquário. Mas como é que era o trampo desses caras? O cara do cinema dava o briefing pra eles? Por exemplo, do filme, isso, ele mandava um roteiro, o cara fazia o cartaz ali, desenhava os personagens principais. Pô, então, Renato Aragão, Dedé Santana, então, o cara com os textos escritos tudo na mão, meu querido. Caramba, tudo na o cara mão. tinha que ser bom mesmo, 880, né? E aquilo era perfeito, o cara era um retratista. Benício, ele tinha uma aquarela, uma coisa maravilhosa. E vinha, ele fazia isso, só que era pequeno. Tá. Mandava, o filme tinha aquilo lá, esse artista pegava, montava o painel enorme e reproduzia aquilo. Fazia uma cópia daquilo na mão. E um dia, imagina, eu passo lá e vejo o cara fazendo isso. Virou. Meu Deus do céu, eu sentei lá e fiquei... Virou a chave na hora. Virou a chave. E o cara fazendo, e não tinha muito espaço, porque era um corredor, tinha um cinema aqui, é um corredor assim, e o cara tá lá pintando, né? Aí eu colei no cara, eu não fui embora pra casa praticamente, não fui almoçar, né? Cadê o auxílio? Você sumiu, né, cara? Cadê? Chegou as minhas irmãs em casa e eu não, né? Tô lá, cara, fiquei vendo aquilo. Admirando, né? Admirando. O bichinho picou, o bichinho da arte picou. Foi pra casa, no outro dia passava lá de novo, até que eu descobri que esse cara também tinha lá um estúdio, um espaço onde ele, além dele trabalhar pro cinema, ele tinha um espaço dele onde ele também produzia outros trabalhos. Legal. Os letreiros, fazia
campanhas em silk screen, né? As camisetas, tudo impressa em tela de silk screen e tudo mais. Além dos outros letreiros, tudo era feito na mão, não tinha adesivo, não era coisa do adesivo, né? Era pura arte, né? Pura arte. Pura arte. Aí um dia eu bati lá na porta do cara, pedindo emprego, eu queria trabalhar. O cara olhou pra mim assim, né? Não, mas pô, você tem 11 anos de idade, né, cara? Da onde que veio essa Da porra, onde né? veio isso? E insisti um pouco ali e tal, acabei ficando um tempo, fui aprendendo, né? E assim foi, até passar por outros também e tal. Bom, esse cara que eu estou falando, até chamo ele de mestre, é o meu cunhado, cara. O cara virou meu cunhado depois. Que é o pai do Josemar, cara. Ah, é o pai dele. É o pai do Josemar. Que legal, depois ele conheceu a minha irmã, que minha irmã foi assim... Pô, de puta coincidência, porque né? minha irmã ia levar eu lá no estúdio, trabalhava, não sei o que e tal, né? Ok. E aí acabou que hoje é meu cunhado, né? Já. Caramba, se o Josemar já tem o quê? Não posso revelar a idade dele, né? Só sei que ele vai casar, então não é mais tão Josemar. Aliás, estávamos falando hoje que antes de no backstage da parada aqui, a gente estava falando do Josemar, né? Do Um Josemar. cara super bem sucedido, Cara, figuraça, alto astral, alto astral. piloto, de profissa avião. demais. Você falou que Profissa. hoje até passou uns Um negócios artista, lá, né? ele seguiu os passos do pai, um artista fantástico. Um cara muito massa. Cara. E sempre te acompanha, né, trabalha Sidão? com um publicitário fantástico. Que legal. Sempre me acompanhou, sempre esteve comigo, sempre me deu força do meu trabalho artístico, principalmente demais, da cara. música. É um parceirão. É Um cara incrível, né? eu não consigo definir ele se é sobrinho, se é filho, se é irmão. Parceiraço. Pra isso mim aí, é um bicho. parceiro, velho. A gente toma uma cerveja junto como se fosse a mesma idade. Né? Então é. E agora o cara vai casar, rapaz. Eita, nós aí se ferrou. Ô, Josemar. Ó, fecha a câmera pra mim. Ô, Josemar, parabéns pra você aí, que você tem um ótimo casamento. Você é um cara muito legal, viu? Lembramos de você aqui, porque você é um cara incrível. Beijo pra você, Josemar. Fica com Deus. Boa sorte aí. Tá zoando. É fácil, mas é legal. Ter alguém é legal, né, Sidão? É legal, é legal. É legal, porra. Você é um cara muito querido aqui, então boa sorte. Tudo de bom. Um dia nós vamos voar com você, né, Sidão? Isso, vamos. Eu já voei com ele, né? Já voou? Eu já. O bicho é bom, né? Você falou, né? Pilotão bom. Eu voei com ele já. Ele, na época que eu voei com ele, ele tava de copiloto, ainda pediu pro piloto fazer umas gracinhas pra eu me assustar, Nossa né? senhora. Dar uns se for mergulhos. comigo, rapaz. Inclusive, se o Índio estiver assistindo, um abraço pra ele. E também, só esqueci de falar, né? Falei tanto do... que virou o meu cunhado, o cara que eu me inspirei a pintar, né? Então, se ele estiver me assistindo... Manda um recado pra ele aí, pô. Mestre Aí, ó. José Jorge Das. Ó, manda nessa aqui. Essa nessa aqui, né? Isso. Vai, agora. Mestre José Jorge da Silva, um abraço pra você, meu cunhado. Sou seu fã, você sabe disso, né? E é isso, cara. Esse foi o começo, foi a coisa da pintura, né? Legal demais. Agora vamos começar a falar mal dos outros.